Imagine acordar em um lugar onde cada som é um aviso de perigo, onde a umidade sufoca, a vegetação esconde ameaças e você não reconhece nenhum cheiro ao seu redor. Agora imagine ser um leão, perdido no coração da floresta amazônica. Acostumado a reinar nas planícies abertas da savana africana, o leão depende da visão à distância, da corrida em grupo e de um território que ele consegue dominar com os olhos. Mas na Amazônia, a floresta fecha o horizonte. Aqui, o predador vira presa do próprio ambiente. A cada passo, cipós se enrolam em suas patas, insetos picam sua pele sensível e sons invisíveis ecoam por todos os lados. O silêncio não existe. Tudo se move, tudo observa. O leão não está mais no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo estranho em território inimigo. Sem o campo aberto para caçar, sem o bando para cercar presas, sua força perde valor. O ambiente não foi feito para ele. E a natureza, quando é desafiada, não perdoa erros de adaptação. Mas o que realmente aconteceria com um dos maiores predadores do planeta se ele fosse forçado a sobreviver no maior e mais complexo ecossistema da Terra? É isso que vamos descobrir agora. O primeiro desafio do leão não é encontrar uma presa, mas simplesmente se orientar. Na savana, ele enxerga quilômetros à frente, identifica movimentos sutis no horizonte e planeja o ataque com antecedência. Na floresta amazônica, sua visão é bloqueada por troncos, folhas e sombras. Cada metro percorrido é uma surpresa, e cada surpresa pode ser fatal. O calor úmido começa a drenar suas forças mais rápido do que ele está acostumado. Diferente do clima seco da savana, a Amazônia transforma o corpo em um peso constante, dificultando a respiração e elevando a fadiga. O leão, feito para explosões curtas de velocidade, agora se vê obrigado a caminhar longas distâncias em um ambiente que parece sugar sua energia a cada passo. A fome logo se torna um problema real. As presas que ele conhece simplesmente não existem ali. Antílopes, zebras e gnus dão lugar a animais menores, ágeis e acostumados a se mover entre galhos, raízes e copas de árvores. O leão tenta se aproximar em silêncio, mas seu tamanho e sua movimentação pesada denunciam sua presença antes mesmo de conseguir enxergar o alvo. Enquanto isso, a floresta observa. Olhos escondidos entre a vegetação acompanham cada movimento daquele intruso dourado. Predadores locais, acostumados ao ambiente fechado, percebem rapidamente que algo estranho ocupa seu território. Mesmo sem atacá-lo diretamente, a simples presença constante de outros caçadores aumenta o nível de estresse e a sensação de cerco. Sem um bando ao seu lado, o leão perde uma de suas maiores vantagens, a estratégia coletiva. Na savana, o sucesso da caça depende da cooperação, do cerco, da divisão de papéis. Aqui, ele está sozinho, forçado a agir como um predador solitário em um ecossistema que recompensa discrição, paciência e adaptação extrema. Cada tentativa de se impor falha. Rugir não afasta ameaças invisíveis. Marcar território não assusta animais que não reconhecem sua autoridade. A floresta não responde aos símbolos de poder que funcionam em seu habitat natural. Ela opera sobre outras regras, moldadas por milhares de anos de sobrevivência silenciosa. O leão começa a compreender, mesmo sem consciência racional, que sua posição mudou. Ele não é mais o rei do ambiente. É um estrangeiro lutando contra um sistema que não foi feito para ele prosperar. A cada erro, o custo é físico: ferimentos, cansaço extremo, perda de oportunidades de caça. E, lentamente, surge a realidade mais dura. Não importa o quão forte seja um predador em seu próprio mundo, quando deslocado para um ecossistema que não o reconhece, ele se torna vulnerável. Na Amazônia, sobreviver não depende apenas de força, depende de pertencer ao ambiente. De repente, a floresta parece explodir em movimento. Um bando de macacos cruza o alto das árvores, aves levantam voo em pânico e algo corre entre as raízes expostas no chão. O coração do leão dispara. Cada músculo se contrai ao mesmo tempo, e por um instante, seus instintos despertam com a mesma força que na savana. O predador reconhece o caos como sinal de oportunidade. Ele avança com tudo o que tem. Galhos se partem, folhas voam,
O chão treme sob seu peso. Por alguns segundos, o leão volta a ser a força bruta que dominava planícies inteiras. O som do seu rugido ecoa entre as árvores, reverberando como um trovão abafado pela mata fechada, anunciando sua presença em um território que nunca o ouviu antes. Mas a floresta responde de forma diferente. O que foge não corre em linha reta, sobe, se esconde, desaparece no emaranhado de cipós e copas. A energia do ataque se dissipa no vazio. O leão para ofegante, cercado por silêncio novamente, enquanto o ambiente parece ter engolido sua explosão de força como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, algo muda. Ele não recua. O corpo, ainda que cansado, permanece em alerta máximo. Cada sentido se amplia. O ouvido capta o menor estalo. O faro tenta separar milhares de odores. A visão procura movimento onde antes só havia sombras. É o instinto de sobrevivência entrando em modo absoluto. A floresta deixa de ser apenas uma ameaça e passa a ser um desafio vivo. O leão começa a se mover com mais cautela, contornando obstáculos, reduzindo o barulho dos passos, escolhendo melhor cada avanço. Não é a adaptação completa, mas é o início de uma transformação forçada pelo risco constante. Nesse momento não existe passado, não existe savana, não existe reinado. Existe apenas o agora. Um corpo enorme tentando sobreviver em um mundo que nunca o esperou ali. E, pela primeira vez, o maior predador das planícies entende que sobreviver aqui exige algo além de força. Exige aprender a escutar a própria floresta. A floresta agora não é apenas um cenário, ela pulsa. O ar vibra com sons, o chão treme com movimentos invisíveis e cada respiração do leão parece ecoar dentro do próprio peito. O ambiente inteiro parece vivo, reagindo à presença daquele corpo estranho que insiste em avançar. Não há pausa, não há descanso. A selva exige atenção total, o tempo todo. O leão segue em frente mesmo exausto. As patas afundam no barro, o corpo carrega o peso da umidade, mas o instinto grita mais alto que o cansaço. Ele não pode parar. Parar é virar parte da paisagem. Parar é deixar que o ambiente decida seu destino. E o ambiente não tem piedade. De repente, um movimento rápido corta o campo de visão. Um vulto, um estalo seco, folhas se abrindo e se fechando em frações de segundo. O leão gira a cabeça, os músculos se contraem, o ataque quase acontece, mas não há nada para atingir. A floresta provoca, testa, desafia. Cada falsa oportunidade é uma armadilha para quem ainda tenta agir como se estivesse na savana. Mesmo assim, o predador ruge novamente, não para dominar, mas para afirmar sua própria existência naquele caos verde. O som se espalha, bate nos troncos, some nas copas altas. Não há resposta, não há submissão, apenas o eco de um poder que ali não intimida ninguém. E é nesse choque brutal que nasce a tensão máxima. O leão não está lutando contra um inimigo visível, mas contra um ecossistema inteiro. Um organismo gigante, denso e implacável, que transforma cada passo em um teste, cada decisão em uma roleta de sobrevivência. O rugido ainda ecoa fraco entre os troncos, mas o corpo já não acompanha a força do som. O leão sente o peso da própria respiração, pesada, irregular, como se o ar da floresta fosse mais denso do que seus pulmões conseguem suportar. A imponência que antes intimidava, agora se transforma em cansaço exposto. O predador começa a sentir o preço de estar onde não pertence. A fome se torna uma dor real, profunda, que aperta o ventre e enfraquece as pernas. Cada passo exige mais esforço do que o anterior. O chão úmido, antes apenas um obstáculo, agora se torna uma ameaça constante de queda. O corpo grande, feito para explosões rápidas de poder, luta para se manter firme em um mundo que exige resistência contínua. Os sons da floresta, que antes pareciam apenas alertas de perigo, agora soam como um lembrete cruel de solidão. Não há respostas ao seu chamado, não há bando, não há proteção coletiva. O leão está sozinho em um ambiente que não reconhece sua hierarquia, sua história ou sua força passada. Em um momento de descuido, a pata escorrega na lama. O corpo cede por um segundo e o impacto contra o chão arranca um grunhido baixo,
quase silencioso. Não é uma queda grave, mas é simbólica. O rei das planícies toca o solo de um mundo que não se curva diante dele. Ali, imóvel por alguns instantes, o leão não enfrenta um inimigo visível, mas algo mais duro, o limite do próprio corpo. O ambiente não precisa atacá-lo para vencê-lo. Basta existir, basta ser diferente. A floresta vence pelo desgaste, pelo tempo, pela incompatibilidade entre quem ele é e onde ele está. E enquanto ele se levanta lentamente, com a dignidade ferida e os músculos tremendo, uma verdade cruel se impõe. Sobreviver aqui não é provar força ao mundo, é resistir a ele. E nem toda força foi feita para resistir a tudo. O leão se afasta lentamente do ponto onde caiu, como se o próprio chão quisesse mantê-lo ali. Cada passo é calculado não por estratégia, mas por medo de falhar de novo. O corpo ainda obedece, mas já não responde com a mesma firmeza. A floresta não precisa correr atrás dele, ela apenas espera. A umidade não dá trégua, a pele arde, os músculos parecem pesados e o calor não diminui nem quando o sol some atrás da copa fechada. O dia termina sem que ele perceba, e a luz fraca transforma a mata em um labirinto ainda mais ameaçador. A noite chega sem aviso, trazendo sons mais próximos, mais densos, mais inquietantes. O cansaço faz a mente confundir perigo com sombra. Cada galho quebrado soa como aproximação. Cada farfalhar vira ameaça. O leão tenta manter os sentidos alertas, mas o desgaste constante cria falhas. Em um ambiente onde errar custa caro, a exaustão é uma sentença lenta. Sem comida, o corpo começa a consumir a própria reserva de energia. A força diminui, a velocidade some e a confiança desaparece. O predador, antes símbolo de domínio, agora se move com a cautela de quem sabe que não pode se dar ao luxo de um confronto direto. A floresta, indiferente, continua viva ao redor dele. Insetos pousam sobre sua pele ferida. Pequenos animais cruzam seu caminho sem medo suficiente para fugir, mas rápidos demais para serem capturados. A vida segue, enquanto ele fica para trás, deslocado do ritmo daquele mundo. Em um momento de pausa forçada, o leão se encosta contra um tronco grosso, buscando apoio para as pernas que já tremem. Não há abrigo verdadeiro ali, apenas a ilusão de descanso. O ambiente não oferece refúgio, apenas espaços temporários onde a fadiga pode ser sentida com mais clareza. E é nesse silêncio pesado, quebrado apenas pela respiração irregular, que a luta deixa de ser contra a floresta e passa a ser contra o próprio limite. O maior predador das planícies agora enfrenta um adversário que não pode morder, não pode caçar e não pode fugir: o esgotamento. O leão volta a se mover não por força, mas por necessidade. Cada passo é uma decisão contra a imobilidade, como se parar significasse aceitar o fim. A floresta, densa e indiferente, não abre caminhos. Ela apenas observa o intruso avançar em silêncio. Em meio à vegetação fechada, ele encontra um pequeno curso de água. Não é um rio largo, não é uma fonte abundante, mas é o primeiro sinal de alívio desde que chegou ali. O leão se aproxima com cautela, bebendo lentamente, como se até a água fosse parte de um ambiente que não o acolhe. A hidratação traz um breve despertar dos sentidos, mas não resolve o problema maior. A fome continua presente, corroendo a energia que resta. O leão observa o entorno, atento a qualquer movimento que possa indicar uma oportunidade mínima de caça, mesmo sabendo que seu corpo já não responde como antes. Um pequeno animal surge por entre as folhas, rápido, leve, quase uma sombra. O leão tenta reagir, mas o movimento é lento demais. A presa desaparece antes mesmo que ele consiga alinhar o corpo para o ataque. A cena é curta, mas carrega um peso enorme. Ali, fica claro que o tempo não está ao seu lado. Com o passar das horas, o céu escurece novamente sob a copa fechada. A luz se torna escassa e o ambiente ganha um tom ainda mais hostil. A noite na floresta não é silêncio, é movimento constante, próximo,
invisível. O leão escolhe um espaço entre raízes e troncos para se manter em alerta, sem realmente descansar. Durante a madrugada, a floresta continua viva ao seu redor. Sons se aproximam, se afastam, circulam. Nada ataca, mas nada oferece paz. A presença do leão é percebida, tolerada apenas porque ele já não representa a ameaça que seria em seu próprio habitat. Quando o dia clareia novamente, o corpo responde com lentidão. As pernas estão rígidas, os músculos doloridos, a energia quase inexistente. Ainda assim, ele se levanta, não por esperança, mas por instinto. A sobrevivência continua sendo um impulso que não se apaga facilmente. Ao avançar mais alguns metros, o leão encontra uma área de vegetação ainda mais fechada. O caminho se torna quase impossível. Ele tenta forçar passagem, mas cada movimento exige um esforço desproporcional. A floresta não bloqueia com violência, ela vence pelo cansaço. Em determinado momento, o leão para, não por estratégia, não por escolha consciente, mas porque o corpo exige. A respiração se torna pesada e o olhar perde o foco. Não há derrota explícita, não há um grande confronto final. Apenas o desgaste acumulado de estar fora do lugar. A câmera imaginária se afasta lentamente, revelando o contraste entre aquele predador poderoso e a imensidão viva da floresta ao seu redor. A Amazônia não precisou lutar, ela apenas permaneceu sendo o que sempre foi. O destino exato do leão não é mostrado. O documentário não precisa de um fim explícito para ser compreendido. A mensagem é construída ao longo de cada passo falho, cada tentativa frustrada, cada momento de exaustão. Porque, no fim, esta história não é sobre um leão perdido na floresta. É sobre o quanto a sobrevivência depende do equilíbrio entre quem você é e onde você está. A natureza não pune, ela apenas seleciona aquilo que pertence ao seu próprio ritmo.